Olha só que coisa engraçada. Aí você vê se não é interessante. As mesmas pessoas que dizem que todo mundo merece uma segunda chance e que devemos investir em ressocialização e como é que foi aquela fala? É, humanizar, humanizar pequenos crimes, né? Vocês lembram disso, né? Então, as mesmas pessoas que defendem essas ideias as quais eu nunca compactuei muito, não, tá? Pelo contrário, eu sou o tipo de pessoa, sempre fui, que acredita que algumas coisas não têm conserto. E também elas não devem ter perdão, sabe? Eu não acredito que tudo na vida tenha direito a perdão, não. Eu acho que uma pessoa que tem coragem de assaltar um trabalhador à mão armada é uma pessoa muito cruel, que tem coragem de roubar um bem, assim, ainda mais uma coisa cara de alguém, é muito ruim como pessoa. Isso ainda pior é quando a gente fala de estupro, de assassinato. Poxa, se você tem coragem de tirar a vida de uma outra pessoa sem uma justificativa, porque existem sim justificativas, sem uma justificativa você tem coragem de fazer isso, você não merece nem uma segunda chance, você não merece nem continuar vivo, né? Vamos falar aqui a real. Na minha concepção, uma pessoa dessa tem que ir de arrasta, não tem, sabe, não tem que fazer. É engraçado que quando eu andava, né, assim, nesses meios e eu também estava aí inserida nesses contextos virtuais, eu era muito discriminada por muitas mulheres desse meio, porque, segundo elas, me faltava empatia, me faltava humanidade, porque eu pensava que qualquer pessoa que cometa um absurdo desses, ela realmente não tem que continuar viva, ela não tem segunda chance, sabe? E a minha concepção sobre prisão é muito mais rígida do que o que a gente vê nos meios de esquerda, o que a gente vê as pessoas de esquerda defendendo, né? Sempre tem que ser dessa maneira. Só que eles não. Eles, como a gente bem sabe, eles humanizam pequenos crimes e humanizam a vida de pessoas, independente do que elas escolham fazer. Né? Porque você pode escolher assaltar ou não, você pode escolher estuprar ou não, sequestrar ou não, roubar ou não. Você pode escolher, né? Mas você escolheu fazer isso. Então, elas acreditam em ressocialização, elas acreditam em perdão, elas acreditam em pequenos crimes, certo? Isso falando de crimes que causam pânico, que causam é, pavor psicológico, destruição emocional nas vítimas, tá? Esse tipo de crime. Poxa, se você consegue ter toda essa empatia com um criminoso de verdade, alguém que gera um mal desse pro outro, sabe? Como é que você não consegue ter empatia por uma mulher que escreveu duas palavras numa estátua? Gente, gente, pelo amor de Deus, gente. Como? Como que você pode achar normal uma mulher dessa ficar 14 anos dentro de uma cadeia por causa disso? Ai, mas ela era golpista, ela queria dar um golpe de estado, ela queria. Mas cadê a arma dela? Batom? Sério? Não pode andar com batom agora? Foi o contexto. Que contexto, cara? A gente tá no Brasil. A gente tá num lugar. Recentemente, o cara matou uma mulher. Ele esperou passar o flagrante, foi na delegacia. Ele confessou o negócio, pagou uma fiança e saiu. Ele não ficou nem preso. Ele matou uma mulher, entende? Então, num país em que isso acontece, você defender que uma mãe de família, uma mulher que tem dois filhos, ela vai presa, sabe? Mais tempo do que ela já está, porque ela escreveu uma frase com batom, uma estátua que foi lavada, em que tem mulheres que morrem porque o sujeito que era um agressor, um estuprador, um cara que ameaçava, que cometia outras coisas, ele fica, às vezes, nem 3 anos preso. E ele sai e vai lá e faz mais vítimas. E tem criança morrendo por causa disso. Eu vi recentemente, uma seguidora me mandou no Instagram uma foto de é isso mesmo, um tipo de protesto feito por um grupo de esquerda na época de Bolsonaro. Olha, veja bem, é um termo que é um assunto que eu mesma, é uma pauta que me interessa, que eu defendo, que é a legalização do aborto, e esse protesto era em relação a isso, e por conta disso pintaram, né, de vermelho, sujaram
a estátua, a mesma estátua, como se ela tivesse feito um aborto. Algo assim. Tem todo um contexto por trás, mas a minha questão é que, naquela época, sujaram a estátua por conta de um protesto, certo? Mais ou menos a mesma coisa, que a estátua ainda foi mais suja nessa ocasião do que pela frase, pelas duas palavras que essa mulher escreveu de batom. Se eu defendo que essa estátua possa ser um mecanismo, né, um meio, um objeto para protesto, eu tenho que defender isso de uma forma igualitária e justa. Então, se for uma pessoa de esquerda defendendo a causa que eu apoio, que eu defendo, que é a questão do aborto, eu tenho que deixar que uma pessoa de direita, que está insatisfeita com o que quer que seja dela lá, do ponto de vista dela, ela possa escrever duas palavras naquela mesma estátua. Por que não? Eu não posso querer que essa mulher vá presa. A única razão para alguém querer que uma pessoa nessas condições vá presa é ruindade. Sério, é ruindade. Não tem outra, gente. Não tem outra justificativa, sabe? Eu provavelmente tenho toda uma cabeça diferente da cabeça dessa mulher. Sou mulher de direito no princípio de conversa. Eu sou de esquerda. Com certeza, vários aspectos do que eu acredito são completamente diferentes do dela. Eu sei disso. Mas, cara, é uma mulher, entende? A sororidade de vocês, esquerdistas, né? Mulheres esquerdistas, vocês enfiam no cu. Sério, eu tento não falar dessa maneira, mas, cara, qual é a outra. Qual a outra explicação? O que vocês fazem com a sororidade de uma hora dessa? Não tem. A sororidade de vocês, eu já falei isso aqui em outro vídeo, é seletiva. O apoio de vocês é seletivo. Tem uma série ali, tem requisitos, não é? Vocês não são humanitários. Não são, cara, não são. Vocês são exclusivistas, ditatoriais, preconceituosos. Vocês são tudo que vocês criticam. De verdade. E vocês não são hipócritas, entendeu? Porque a questão de inclusão e de apoio feminino, cadê? Mano, a pessoa tem filho pequeno. Eu vi isso aí, tem filho pequeno. Como é que pode você achar normal, sabe? Antes de eu ter toda essa epifania que eu venho tendo dos meses pra cá por conta do tratamento do TDAH, antes de eu ter isso, eu já achava um pouco assim pesado o que eu via de comentários sobre as pessoas que estão no presídio, referente a esse dia do 8 de janeiro, e eu vi que teve gente que morreu e tudo mais, e eu fiquei pensando naquelas pessoas, eu falei, cara, essas pessoas, elas, às vezes elas estavam, sei lá, elas estavam ali cegas na fé delas, no ódio delas, que seja, o que quer que seja, sabe? Mas elas estavam ali protestando. Não tinha ninguém com fuzil, não tinha ninguém com uma pistola, não tinha ninguém com arco e flecha, nenhum tipo de arma branca que seja tinha naquele meio ali. E essas pessoas estão pagando mais do que essa galera que assalta, que trafica, que entra na casa dos outros para fazer merda, sabe? Tem uma coisa errada aí. Então, isso, naquela época eu já pensava isso, já me dava assim um aperto sobre ver essas coisas, um aperto no peito. Hoje, consciente, depois do tratamento que eu realmente enxergo as coisas com uma clareza, eu acho muito louco. E eu peguei assim ranço de pessoas que continuam nessa cegueira. Porque eu entendo que vocês que estão assim, inclusive vocês que estão com raiva de mim, que viraram hate, que saiu do canal e que não sei o quê. E, cara, eu entendo. E gente do meu meio, tá? Do meu meio, gente que eu considerava até pouco tempo. Eu entendo que vocês têm problema de caráter. Me desculpa. Eu não consigo achar outra palavra, eu não consigo achar outra justificativa. Vocês têm problema. Porque vocês querem. Porque sim. Vocês não estão buscando senso de justiça. Vocês não estão fazendo isso porque a pessoa foi realmente uma criminosa. Ela não foi uma criminosa, você sabe disso. Ela não fez uma coisa grave, ela não feriu ninguém. Ela não feriu ninguém. E você ainda assim tá defendendo que a mulher se foda. Por quê? Tá na lei o quê? Que lei? Que Brasil tem lei? Que lei? Caralho. Aí, entendeu? Dois pesos, duas medidas. Então, meu irmão, sinceramente, tudo isso corrobora o que eu já vi enxergando sobre pessoas que pensam dessa maneira. Vocês são pessoas realmente com algum problema. O caráter de vocês tem algum problema. Fato. E outra, uma coisa que eu tenho pavor, que é justamente por isso que eu defendo essa questão de bandido bom, bandido morto, especialmente se ele coloca a pessoa
não só num risco de integridade física, mas também numa questão psicológica, emocional, se é uma pessoa cujo desequilíbrio realmente interfira na tranquilidade do outro. Eu sou muito a favor de você passar o rodo na porra toda. Nunca escondi isso de ninguém. Nunca escondi. Só que eu defendo isso de uma forma, assim, honesta e, cara, justa. Se for pra você defender o bom, senta o pau mesmo em quem é. Quem não é bom, sabe? Agora vocês não. Vocês não. Vocês não. Então, o que resta? Se não é um senso de justiça, se vocês estão sendo covardes, o que a gente pode falar de gente que defende isso? Fica o questionamento. Por isso, até.